Jó, Bíblia Original Codex, página 86. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam, minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Revelare. Jó é a metáfora perfeita para um bom político, um bom rei, um bom líder. Esse é o modelo, o padrão, o ideal ex ao ser alcançado pelos que querem ser justos. Jó 30. Jó continua refutando e ensinando seus 3 amigos. Mas agora não sou mais um governante, um sheik árabe respeitado. Até os jovens zombam de mim, os pais deles não valem nada. Eu não colocaria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. E mesmo assim, sou motivo de zombaria para eles. E que me serviria a força dos seus braços são homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria à noite, na solidão de lugares desertos. Eles têm que roer raízes secas, pegam ervas e cascas de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas, que os espantam aos gritos como se eles fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhia sobre a vegetação. Prole desprezível e sem nome foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. À direita, os embrutecidos me atacam. Preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destrói o meu caminho. Consegue destruir-me sem a ajuda de ninguém. E agora esvai-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos. Minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa. Ele me envolve como a gola da minha veste. Lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, a um lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei pelos que passavam dificuldade e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava luz, vieram trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Minha pele escurece e cai. Meu corpo queima de febre. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Gran revelare 7 virtudes de Jó, o ideal ex, o padrão ex, o profissionalismo divino que o Criador deseja ver em nós. Deus é profissional, porque profissional é ex, é Cristo, cristão, messiânico, especial, divino, perfeito, santo, sem erros, bem feito, é de todo o coração e pleno. Jó, Bíblia Original Codex,
Página 87. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Eu nunca quebrei esse juramento. Sempre fui fiel à minha esposa. Os maus não são fiéis ao Criador e às suas esposas. Esses só faz o mal e recebem o mal. Eu não tenho porque recebi o mal. Não fiz o mal e o Criador não castiga os maus, mas os maus recebem o mal como consequência das suas maldades. Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa se meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas. Que outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa amou cereal de outro homem e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Quando meus servos reclamavam contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse sido justo, o que eu diria para o Criador? O que responderei quando for chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno, não fez também a eles? Não foi ele quem formou a mim e a eles no interior de nossas mães? Nunca deixei de atender aos desejos do pobre, ou se fadiguei os olhos da viúva. Jamais comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, o seu coração me abençoou, porque o aqueci com a lã de minhas ovelhas. Se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas. Fui um pai para os pobres, pois eu tinha medo de que Deus me destruísse e, temendo o seu esplendor, não poderia praticar tais coisas. Jamais pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro: você é a minha garantia. Jamais me alegrei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram. Nunca contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Nunca fui vingativo ou hipócrita, jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. Nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele. Os que moram em minha casa dizem: quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Jamais encobri os meus erros, como fazem algumas pessoas, nem os escondi na minha consciência, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares. Me calei e não saí de casa. Se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a acusação por escrito. Revelare 7 virtudes de Salomão, da sabedoria suprema no livro de Jó, para o ideal ex, o padrão, o profissionalismo e a santidade ideal ex, fiel aos votos, aos casados, à esposa, ao que promete as suas palavras diante do Criador, justo aos contratos, aos empregados, funcionários, aos negócios e aos líderes, caridade e hospitalidade, luta pelos injustiçados, reparando os erros da balança da vida, desmaterializando espiritual, preparado para o bem e o mal, colocando o reino acima, conhecedor do verdadeiro e único Criador, que fez todas as coisas, sem vinganças, sem traumas, sem ódio,
sem inveja, sem ciúmes, sem maldade, corajoso e não anônimo, covarde, medroso, mas sempre sincero e verdadeiro, mesmo após perder apoio, dinheiro, poder, fama, sempre a verdade.